Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém, meus irmãos. Mais um dia firme e forte com Jesus. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Samuel 17, aonde a palavra do Senhor diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se o jovem, e disse ainda: Falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda chamar. Portanto, não assentamos em redor da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar ele e trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Oh, glórias! Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou a Ramá. Glória a Deus! Eita, Jesus maravilhoso! Deus poderoso é esse, né, meu irmão? Uma palavra dessa maravilhosa. Eu fico assim, meu Deus. As coisas de Deus é tremenda, né? Ninguém explica a Deus. Quem explica a Deus, né? Quem entende os mistérios de Deus, né? Deus é mistério. Esta mensagem hoje veio aos meus pensamentos à tarde, né? Deus me deu essa mensagem hoje de Davi. E Deus tem me feito ver e ouvir tantas coisas, meus irmãos, absurdas, né? De algumas pessoas que diz ser servo de Deus, que diz que serve a Deus, mas no meio dessas coisas, é tanta mentira, né? É tanta falsas palavras que a gente olha assim, glória a Deus que Deus está aí, né? Para abrir os nossos olhos, nos dar entendimento da palavra, para que a gente não venha se enganar com certas coisas. Eu estava meditando nesta palavra hoje e Deus me fez ver, né? Deus ele me fez ver através desta palavra aqui. O quanto tem servo aí, servo não, aqueles que usam o nome de Deus, né? Para mentiras, para falsas profecias, para dizer que é servo de Deus, que faz para Deus. Nossa, como tem muitas mentiras no meio dessas coisas. E eu estava meditando na palavra de Davi. O Senhor mandou Samuel e escolher, né, Davi, ungir Davi como rei. Davi não sabia de nada, né, dos planos do Senhor. Não sabia o que o Senhor tinha para ele. Davi era um menino de baixa estatura, era um menino cuidadoso, zeloso, né? Cuidava das ovelhas do pai, passava o tempo naquele pasto cuidando das ovelhas, né? Do rebanho. Jessé tinha muitos filhos, né? Filhos grandes, de grande estatura, lutadores, guerreiros. E quando Deus mandou Samuel ir lá na casa de Jessé, escolher Davi, Samuel chegou lá, olhou com olho carnal, né? Viu um monte de rapazes alto, bonito. Quando ele bateu o olho em um, em Eliabe, ele achou que era aquele que Deus ia mandar ele ungir. E Deus falou que ele não via com os olhos como Samuel via.
né? Deus não vê as pessoas como a gente vê, porque Deus, ele vê o coração, né, do ser humano. Ele não vê a gente, ele não vê como a gente vê as pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, os nossos olhos se enganam quando a gente olha para certas pessoas, né? Às vezes a gente vê um pregador, vou dar um exemplo, um pregador. Você vê uma pessoa alta, bem vestida, bonita, né? Fala bem, você entra na igreja. A primeira coisa que seus olhos vai ver e dizer, esse é homem de Deus. Esse é um homem de Deus, esse prega a palavra. Mas você não conhece. Você está olhando pelo que você está vendo, pelos teus olhos carnais. Você não sabe do coração dele, você não sabe dos frutos dele, você não sabe da vida dele com Deus, se ele vive na verdade de Deus, você não sabe. Você entrou ali naquela igreja, você não conhece os frutos daquele pregador. E você já vai logo dizendo, esse é homem de Deus. Muitas vezes aqui a gente, ó, se a gente for para a palavra, a gente vai ver os filhos de Jessé. Se a gente fosse olhar pelos nossos olhos, a gente ia escolher aqueles, né, alto, capaz de enfrentar uma luta, né, bonito. Jamais a gente ia olhar para Davi, pequenininho, ruivo, e ia dizer esse daí. Como até o profeta, se Deus não chegasse para ele e falasse que ele estava enganado, que não era aquele que ele ia escolher, o profeta ia já logo escolher. Até o profeta se engana. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Com essa palavra que Deus me deu nesta tarde. Tudo que Deus tem na vida de um filho, de um servo, né? Todo o propósito, toda a promessa que Deus tem na vida daqueles que Deus levanta, daqueles que Deus quer algo na vida deles. Deus nunca dá tudo de vez logo. Deus, ele prepara antes, capacita tudo para fazer a obra dele. Aqui Davi não sabia nada, só cuidava das ovelhas. No dia que Samuel ungiu ele, que Deus mandou ungir ele, o trabalhar de Deus já começou ali na vida de Davi. Ali já começou o trabalhar de Deus na vida de Davi. Deus não já foi logo dando Davi como rei para comandar tudo não, o povo todo não. Deus foi trabalhando ali devagarzinho ali na vida de Davi. Davi não saiu dizendo para ninguém, correndo, anunciando que ele era rei. Não. Ele ficou quietinho, foi obedecendo às instruções de Deus, né? Deus ungiu ele ali como rei, mas ele foi humilde, foi fazendo as coisas de Deus devagarzinho. Deus foi preparando ele. Ele começou a ficar no meio das pessoas, dos irmãos ali, ajudar. Ele queria estar em todo lugar ajudando um, ajudando o outro. Quando Davi matou Golias, Davi não era nem rei, Davi era ainda o pequenininho lá que comandava as ovelhas. Ele não era nenhum guerreiro, nenhum lutador. Ele era um pequenininho de Deus mesmo, que Deus ali estava capacitando, né? Olha como é o trabalhar de Deus. Ali é assim que é o trabalhar de Deus, naquele que Deus chama para determinada coisa. Aí Deus chama a gente hoje. Deus, ele fala para mim e para você, né? Que ele tem algo nas nossas vidas. Que ele tem uma promessa na minha vida e na sua. O que é que a gente faz? A gente espera a vontade de Deus se cumprir, mas a gente não fica parado, não é? A gente vai fazendo o quê? O servo de Deus vai ali passando a palavra,
vai ali dando um testemunho, vai ali ajudando o próximo no que precisa, vai ali fazendo uma oração pelo irmão, vai falando de Deus para aquelas pessoas que não conhecem, né? Vai meditando mais na palavra, buscando mais de Deus. Isso aí está sendo a preparação de Deus para nós. Deus fala com a gente para ir em determinado lugar, visitar alguém, levar uma palavra, e aí a gente vai fazendo a obra de Deus. E isso a gente está sendo preparado por Deus, para na hora certa ele vir e entregar aquilo que ele já determinou para mim e para você. Mas hoje em dia, a gente olhando, quem entende da palavra, quem vive a verdade de Deus, quem busca entendimento da parte da Bíblia, a gente sabe que os profetas da Bíblia, todos que tiveram algo da parte de Deus, todos eles Deus preparou antes. Nenhum deles nasceu hoje e hoje mesmo já foi coroado a rei, já começou a reinar, não. Davi teve a preparação de Deus até chegar a ser um grande guerreiro, né? Até chegar onde chegou. Samuel era pequenininho, foi trabalhando, foi ali na casa do juiz Eli, aprendendo passo a passo das coisas de Deus, até se tornar um grande profeta, né? Para fazer aquilo que Deus queria. Moisés foi criado com os egípcios lá, no palácio lá do faraó, mas já tinha um plano de Deus. Deus tirou ele daquele lugar, levou para outro lugar, né? Já para os planos de Deus, começar ali o trabalhar de Deus na vida deles. Então a gente olhando, lendo essas coisas todas na Bíblia, você vê hoje, nenhum deles se titularam, eu sou isso, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Nenhum desses aqui se titularam para ninguém, se anunciando até Deus dar a segunda ordem. Hoje, meus irmãos, o que a gente vê nas igrejas, nas internet, é gente se titulando profeta, é gente se titulando pastor. E as mentiradas estão aí rolando solto. E as pessoas, elas estão acreditando, meus irmãos, se cegando com essas coisas. Não que Deus não possa usar, Deus usa. Mas todos esses que a gente vê aqui, para algo acontecer da parte de Deus, tudo teve uma preparação. Se Deus, para esses aqui, que tinha um chamado de Deus, teve que passar por tudo isso, para ser cumprido aquilo que Deus determinou na vida deles, não é diferente hoje. Não é diferente hoje nem para mim e para você. Se Deus ele me chamou para uma determinada coisa, até eu não saber de tudo, eu já falava de Deus, eu já falava das maravilhas de Deus, eu já contava testemunho, eu já gostava de orar pelas pessoas, até Deus me falar o que era que ele tinha para mim. Não foi da noite para o dia. Então, tudo é uma preparação de Deus. Ninguém chega do nada com a Bíblia na mão. As pessoas que têm um chamado de Deus para poder chegar e falando de Deus, isso e aquilo. Então, hoje, o que mais você vê são pessoas se titulando, eu sou profeta. Se isso não acontecer, eu quero que Deus me mate. Já pensou se Deus matasse mesmo? Quando lançasse aquelas mentiras dizendo o que tem hoje de profeta contando mentira no altar de Deus, com revelações mentirosas, dizendo que é Deus que está falando e não é Deus que está falando.
Quantos tem falado aí que é profeta, que tem visto, que tem acontecido? Tem tantos profetas que se titula profeta dentro da igreja de Deus, envergonhando os servos de Deus dentro da casa de Deus, dizendo que é Deus que está usando, mas Deus não está ali. E as pessoas, elas estão se cegando, meu irmão. Quando você vê uma situação dessa, você vê a casa de Deus lotada e as pessoas ali dando glória. Meu Deus, quanta falta de entendimento, quanta falta de buscar a verdade de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vê como é que Deus trata aquele que Deus tem determinada coisa na vida. E não é assim da noite para o dia. E hoje as pessoas, elas estão dizendo que ela é pastor, ele é bispo, ele é apóstolo. Meu Deus, e cadê o poder de Deus? Cadê Deus aí nessa situação? Então a gente tem que ir para a palavra, porque o negócio está muito sério, meus irmãos. Está muito sério. E você vê que as igrejas hoje enchem. Quando tem lá escrito dizendo, hoje é culto profético, hoje é a semana profética, hoje tem uma campanha para você receber sua bênção, hoje tem uma campanha para você ter sua casa própria, hoje tem uma campanha para você receber sua cura, e as igrejas estão cheias de pessoas indo atrás dessas pessoas em busca da cura, em busca da casa própria, em busca de um milagre, porque o homem disse que a semana vai ser a semana profética. Meus irmãos, a gente temos que profetizar nas nossas vidas todos os dias. Temos que abrir a boca e declarar vitória em nossas vidas todos os dias. A gente tem que ser mulher de Deus, homem de Deus na nossa casa, na vida de outra pessoa, todos os dias. Não tem dia específico para culto profético. Não precisa de campanha para você receber o milagre da parte de Deus. Não precisa de campanha para você ter o teu milagre com Deus. Meu Deus, abre os olhos. A palavra de Deus aqui é bem clara para mim e para você. E as pessoas, elas estão se enganando. Elas vão atrás porque não quer buscar da palavra de Deus. Não querem parar um tempo para ler a Bíblia, para buscar conhecimento da parte de Deus. E vai mesmo atrás de um culto profético, e vai mesmo atrás de revelação, vai mesmo atrás de profeta. Você é profeta, minha irmã. Você é profeta, meu irmão. Não vai atrás daquele que diz que é profeta para te entregar uma revelação, não. Porque se você abrir a tua boca dentro da tua casa e declarar a tua vitória, declarar o teu milagre, declarar a tua cura, Deus te cura, Deus te ouve, Deus te abençoa. Vá para a palavra, porque Deus, ele vai ser a tua revelação. Deus vai revelar para você o tempo todo aqui através da palavra. Ele vai falar para você. Para de estar indo para as igrejas atrás de profecia. Porque você é um homem de Deus, Deus fala com você, é só você buscar, você vai ouvir de Deus. Se você buscar, você vai ter da parte de Deus. Então, muitas vezes, a verdade está aqui na nossa cara e a gente quer se enganar. Quando vocês for para uma igreja dessa onde está pregando mentira, as pessoas se titulando profeta, se titulando pastor, que vai ter culto de cura, que vai ter culto de milagre, que vai ter culto de libertação, culto profético. Vocês podem ter tudo isso, você e Deus. Você com sua busca com Deus. Não precisa você ir para um culto profético para as coisas acontecerem na tua vida, não. Dependa de Deus, não dependa do homem. Porque o homem, muitos aí estão enganando. E as pessoas, elas estão caindo direitinho. Hoje o que você mais vê são as pessoas atrás de ir para a igreja, atrás de revelação. Aonde tem uma pregação, que tem um profeta, que se titula profeta, que revela isso, revela aquilo. As igrejas estão cheias. Sabendo que Deus fala conosco através da palavra. Deus, quando quer falar com você, meu irmão, comigo e com você,
Você vai ouvir um louvor, Deus vai falar. Se você está buscando a resposta de Deus, você vai pegar o celular, vai apertar em algo, vai estar lá uma mensagem, Deus vai estar falando com você, se você pediu algo a Deus. Você vai para a Bíblia, Deus vai estar falando com você, se você pediu uma resposta a Deus. Deus vai usar um vaso conversando com você, vai te dar a resposta. É assim que Deus faz. Quando Deus quer te dar resposta, Ele vai até você. Não é você correr atrás de igreja, atrás de profecia, não. Medite na palavra, vai buscar a verdade da parte de Deus. Porque isso aí é só o começo. O negócio vai piorar. A própria Bíblia fala que vai ter dias que vão chegar falsos pregadores, falsos doutores da lei, falsos profetas, que vai enganar até os escolhidos de Deus. Então, se a gente não ficar atento agora, quando chegar mais adiante, como é que vai ser? Eu prefiro ficar na palavra. Se Deus, Ele tiver de falar comigo, meu irmão, Ele vai falar comigo no meu quarto, vai falar comigo em sonho, vai falar comigo através de uma conversa, vai falar comigo através da palavra, mas eu não vou para a igreja atrás de profecia, porque quando a gente conhece a palavra, Deus fala de todas as maneiras, de todas as formas. Deus fala sim dentro da igreja, Deus usa vaso sim. Mas hoje o que está tendo de falsas profecias, de falsos profetas, entregando algo que não é de Deus e você fica achando que é, e as coisas não acontecem. E depois você fica frustrado, até chateado com Deus, porque Deus não deu. Busque da parte de Deus, que Deus vai te abençoar sim, Deus vai te prosperar sim, Deus vai te curar sim. Não dependa de igreja para você ouvir de Deus, ter uma resposta de Deus. Tenha intimidade com Ele. Busque da parte dEle. E Deus hoje me deu esta palavra para eu ver. Deus abriu os meus olhos para eu ver que as coisas, muitas coisas que eu ouço por aí, vejo por aí, Deus me mostrou muitas mentiras. E Ele fala com a gente aqui na verdade, através da palavra. Ele está falando. Meu irmão, se Deus me deu determinada coisa, eu vou sair me titulando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deixa que o povo veja. Deixa que quem vai ouvir a live, quem vai sentir de Deus, vai ser tocado. Deixa que as pessoas vejam os frutos que eu estou dando. Eu não preciso estar anunciando que eu sou mulher de Deus, que eu sou usada por Deus. Deus usa mesmo, Deus fala sim, mas quando Deus dá determinados dons, determinadas coisas para o filho não sai aí se exibindo. Tem muita gente, meus irmãos, que Deus dá uma unção, que Deus dá dom e usa aquilo em benefício próprio. Já não quer fazer, hoje já não quer mais usar os dons em benefício de ajudar o próximo, tudo é em ganhar dinheiro. Usa os dons que tem, usa a sabedoria que Deus dá, usa os entendimentos que Deus dá, tudo para benefício próprio, tudo para encher o bolso. Deus dá dom de cura, não quer mais curar de graça. Para curar tem que fazer uma pregação, tem que ter oferta de não sei quanto. Deus não é assim. Deus não cura você cobrando dinheiro de você. Então as pessoas hoje elas estão usando aquilo que Deus deu para se engrandecer. E muitos estão com o nariz lá em cima, porque Deus deu uma determinada unção, deu determinada dons e usa aquilo para benefício próprio. Deus quando foi para aquele monte lá, orar, jejuar lá os 40 dias que Satanás visitou ele lá, oferecendo aqueles reinos todo lá, dizendo que ele poderia ter tudo aquilo, o Senhor recusou. O Senhor não aceitou nada de Satanás, ele recusou. Mas hoje, aqueles que se diz servo de Deus, que não é, estão aceitando tudo que Satanás está oferecendo. Tudo que Satanás vem e oferece, eles estão aceitando. Jesus não aceitou
as ofertas de Satanás, não. Aquilo que Satanás quis dar a ele, dizendo que ele poderia ter tudo aquilo, Jesus recusou. E hoje aqueles que se diz servo de Deus, que diz que está fazendo para Deus, está aceitando as ofertas de Satanás, está ofertando tudo que Satanás está dando, está aceitando. Então Deus não está aí nesse negócio não. Tem situações aí em vida de crente que Deus não está. Que Deus não está. Acha que está usando o nome de Deus, mas Deus não está no negócio. Então a gente tem que ficar atento. Por isso que Deus hoje me deu essa palavra. Deus me mostrou, me fez ver quantas mentiras as pessoas que usam o nome dele para se engrandecer, para encher o bolso, usando o nome dele. Deus já me deu a passagem de Davi. Quantos filhos aqui Jessé tinha? Filhos de grande porte, filho bonito, filho grande. E Deus escolheu o pequenininho, que ninguém dava nada, né? Que se fosse, olha, se chegasse um Davi desse dentro de uma igreja e tivesse lá sentado em um cantinho e a igreja tivesse cheia e alguém falasse assim, esse é o pregador da noite, você acha que na igreja não ia ter um bocado de gente cutucando um e outro? Esse que é o pregador, desse tamanho? Esse menino sabe falar alguma coisa? Esse menino sabe pregar alguma coisa? Mas Deus não olha a aparência, o tamanho. Deus olha o coração e Deus sabe quem prega a verdade, quem fala a verdade. Muitas vezes a gente se engana, se cega, porque quem está lá em cima no púlpito, no altar de Deus, é um homem grande, bem vestido, fala bonito. E por isso que vocês estão se enganando, por palavras bonitas. E aí Deus escolheu quem? O de pequena estatura, aquele que ninguém dava nada, aquele que os irmãos brigavam, rejeitavam, chamava de enjeitado, aquele que todo mundo rejeitava, foi que Deus escolheu, que Deus ungiu para ser um grande rei, porque Deus viu o coração de Davi. Não é à toa que ele é o segundo coração de Deus. Glória a Deus por esta palavra nesta noite. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus não está me deixando me enganar, me cegar com aquilo que eu tenho visto e ouvido de algumas pessoas que diz que serve a Deus. Glória a Deus, toda honra e toda glória é para Deus. Ontem, meus irmãos, quando eu terminei de pregar a mensagem, eu ia comentar com minha filha, porque Deus só me dá pregação de milagre, de cura. Eu fiquei caladinha. Eu deixei que Deus sondasse o meu coração e os meus pensamentos. Eu ia perguntar, assim que eu terminei de gravar, eu ia falar para minha filha. Eu não sei por que Deus só me dá pregação de cura e de libertação, de milagre. Fiquei, não comentei nada, fiquei sossegada, fiquei em paz. Hoje, eu estou assistindo uma televisão com meu esposo e vi umas coisas, assisti umas coisas. Aí Deus veio e me deu um entendimento. Porque Ele me dá a palavra, me dá a pregação de milagres, de cura, de libertação. Sempre Deus me dá, quando Deus me dá a palavra, é sempre de cura, dos milagres de Jesus. Aí Deus me deu o entendimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje as igrejas, as pregações, as pessoas, elas só vão em busca de um milagre na igreja. Elas só vão em busca de um milagre porque o homem está anunciando e está deixando de pregar a verdade de Deus, que através da palavra você pode ser curado. Através do seu conhecimento, conhecendo a fala de Jesus, você pode ser curado. Através da tua fé, Jesus te cura. E muitos não estão buscando Jesus, não estão buscando o milagre da parte de Deus.
está buscando da parte do homem, dentro da igreja, e muitos não estão sendo curados, muitos não estão sendo libertos, porque não está buscando da parte de Deus. Vai para a igreja buscar milagre na igreja, buscar milagre porque o homem está anunciando, porque tem lá escrito, hoje é um culto de milagre, venha receber o seu. E Jesus está aí dentro da tua casa, na tua vida, querendo te dar um milagre, querendo te curar. E você está indo buscar o teu milagre da parte do homem. E hoje o Senhor me falou, me deu esse entendimento. Por isso que Deus tem me dado pregação de cura, de fé. Porque Deus quer que as pessoas vá até a Ele, tenha fé nele para ser curado, não do homem. Muitos não estão sendo curados. O que tem de crente doente, meus irmãos, o que tem de crente enfermo, o que o diabo está botando de enfermidade nos servos de Deus, não é brincadeira. Porque diabo não brinca de ser diabo. E as pessoas, elas estão se deixando levar pelas pregações mentirosas dos homens, que é falho, que peca, que erra. Meus irmãos, difícil você ver, ouve uma pregação na igreja de cura, de milagre, dizendo que Deus cura, que você pode buscar Deus na tua casa, no teu quarto. Tu acha que alguns pastores vai falar isso para você dentro da igreja? Que Jesus pode te curar na tua casa, você buscando Ele? Não vai, porque Ele quer você lá, dentro da igreja dEle, dizimando e ofertando para Ele. Ele não vai pregar a verdade para você, para que teus olhos não abram, para que você não deixe de ir para a igreja, ouvir dEle. Hoje as pregações é de prosperidade, aonde os pregadores, aqueles que tiram do bolso dos fiéis para encher os bolsos deles, e os fiéis continuam na mesma coisa, sem cura, sem libertação e sem milagre. Porque não está buscando a Deus da parte da palavra, não está buscando de Deus, da parte de Deus. Por isso que continua doente. O inimigo está botando enfermidade nos crentes. Hoje o que tem de crente enfermo, crente doente, porque está buscando milagre dentro da igreja, da parte do homem. Busque, meus irmãos e minhas irmãs, da parte de Deus, porque Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para libertar um familiar seu, Deus tem poder para te abençoar, te prosperar, sem precisar você ir buscar do homem, porque você não sabe a vida dele com Deus, você não sabe se ali ele vive a verdade de Deus ou não. Você vai acreditar no que ele está te falando, mas não vai para a palavra buscar o que Deus está falando com você através da palavra. Se você meditar lá em Lucas, Mateus, Marcos, tudo é milagre de Deus, tudo é Jesus te ensinando a buscar Ele, ensinando a ter fé, ensinando a buscar a tua cura, ensinando você a ter fé nele. E ainda assim, as igrejas estão cheias, ouvindo mentira, e continua lá, os fiéis lá se cegando, porque não está buscando a palavra de Deus, não está buscando a verdade da parte de Deus. E Deus me deu esse entendimento de tarde. Por isso que Ele me dá sempre palavras de cura, palavras de milagre que Ele faz, Jesus faz, que Jesus opera nas nossas vidas. Meu irmão, eu sou testemunha viva dos milagres de Deus na minha vida, na minha casa, com os meus familiares, minha filha, meu marido. Porque nós buscamos a Jesus, foi nós e Deus, foi a nossa busca com Ele, foi nossa fé nele. Não foi de igreja, não foi de pastor, não foi pregações mentirosas que a gente escutou. A gente foi para a palavra, foi a nossa fé em ação ali, foi pelejando, orando, clamando a Deus, e Deus operou, Deus curou, Deus libertou e continua trabalhando em nós.
Você acha que para mim receber minha cura eu precisei ir para a igreja? Eu precisei pedir o pastor, ouvir do pastor uma bênção, um milagre para ele declarar lá no altar e me dar? Eu tenho boca para declarar diante de Deus que eu quero a minha cura da parte de Deus, o meu milagre da parte de Deus. Amém, meus irmãos? Deus falou no teu coração nesta noite. Guarde a palavra no teu coração. Porque a palavra de Deus liberta. Ele, quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente se liberta. E a gente não se engana com as mentiras que conta por aí. Quando você vê alguém se titulando demais, eu sou profeta, que Deus falou assim, Deus falou assado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não envergonha ninguém dentro da igreja. Quando um filho dele está errando, está pecando, ele chama no cantinho, ele fala no ouvido, ele avisa, mas ele não envergonha no meio de multidão. Tem muitos aí se titulando pastores, profeta, envergonhando os filhos de Deus dentro da casa de Deus. E as pessoas estão vendo isso como se fosse uma coisa normal. Busque discernimento do Espírito Santo. Busque a presença de Deus, que quando você chegar em um lugar desse, esses infelizes não vão enganar vocês com as mentiradas. Busca do Espírito Santo, que Deus vai mostrar a vocês. Deus vai dar sinal a vocês que ali é mentira ou verdade. E vocês não vão se enganar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite, porque na minha falou. No meu coração Deus falou hoje tremendamente. E eu só tenho a agradecer a Ele. Por Ele abrir os meus olhos, me mostrar a verdade através da palavra. E eu tenho certeza que ainda tem gente que não gosta de ouvir essas pregações. Porque está falando a verdade. Acha que a gente está falando mal de pastor, está falando de igreja. Não é todas, não. Não é todos, não. Sabe? São alguns mesmo. A própria palavra fala daqueles falsos pregadores, falsos profetas. Deus não mente, não. Amém? Glória a Deus. Que Jesus continue falando com vocês. Fica com Deus.